galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, e até quero falar sobre isso, mas antes, vídeo hoje dividido aqui em 5 partes. Quero começar falando sobre a decisão de ontem, que envolve a Operação Lava Jato. Sei que vocês já devem ter visto alguns comentários, mas o que eu quero focar aqui com vocês hoje é mostrar a repercussão no consórcio, mostrar alguns jornalistas, o que eles comentaram. Mostrar, obviamente, também a turma que está celebrando e algumas coisinhas que vai acontecer, né, depois da decisão de ontem. E, no final do tema, quero mostrar outro caso, também aí que anda nessa seara judicial, e relembrar para vocês algumas coisas que aconteceram no passado. Nós podemos falar hoje, sem sombra de dúvidas, aquele grande "eu te avisei", mas a gente vai chegar lá. Depois, segundo tema do vídeo de hoje, quero comentar algumas coisinhas que envolvem Bolsonaro, falar uma entrevista que teve aí na Globo News, mostrar algumas coisinhas que vai se conectar. Não, algumas notas que sério que vocês vão botar a mão na cabeça e se perguntar, tá, mas e qual o problema disso? Qual o problema disso? Vocês vão ver, e não é uma nota só, pra falar assim, não, a imprensa aqui foi um escorregão, né? Mais de um veículo, notas, a gente vai chegar lá. Depois, terceiro tema do dia de hoje, tá ali a bandeira, né? A bandeira do governo atual, a bandeira da picanha, o Brasil vermelho. Vamos falar um pouco do feriado da independência. Quero mostrar umas coisinhas pra vocês, né? Como o Lula está preocupado com o espírito patriótico neste país. Para depois falarmos da turma da carreta furacão, tá rolando algumas tretas. O presidente do PSB ficou chateado, que o Lula aí, né, deu uma rasteira no Márcio França. Quero comentar rapidamente também sobre a Ana Moser, Ministério do Esporte. Quero falar do novo ministro, quero falar um pouco do Lira. Eu quero relembrar uma treta que aconteceu num passado recente e que a imprensa não cobriu, mas que tem que analisar alguns tweets que aconteceram, que eu acho que é bem relevante. E no final, se der tempo, temos que falar de Brasil. Se der tempo, falaremos de eleição, Bolsonaro de novo, saíram algumas notas no dia de ontem. Acho que a turma do Valdemar sentiu. Mas enfim, vamos começar, que tem muita coisa. Então, não vou me debruçar sobre a decisão, porque eu duvido que exista um brasileiro neste país, seja de direita, seja de esquerda, que não entendeu o que aconteceu ontem, não saiba que decisão é essa. Estou falando da decisão do ministro Dias Toffoli, nosso ministro da Suprema Corte. Ele fala lá, né, sobre a questão Lava Jato, provas que os procuradores fizeram, deixaram de fazer, etc, tudo mais. Eu quero focar aqui com vocês, gente, na imprensa. Como parte dela reagiu ao ocorrido. Vejam só que engraçado. Esse Walter Maiorovitch, o cara que recentemente a gente comentou em vídeo, falando o seguinte, a nota que eu trouxe dele, ele falava que a depender do que o Cid falar, Bolsonaro pode ser preso ainda hoje. É aquela galera, sabe, histérica, mas histérica, que trabalha dia sim, dia também pelo fim do bolsonarismo, porque o bolsonarismo não pode existir. Aí ontem tava assim, ó, uma nota extremamente antidemocrática, não concordo com esse tipo de nota, fica até sem jeito de ler, mas ele fala mal do ministro, diz que o ministro extrapola e mostra que não tem isenção para seguir no caso de Lula. Um absurdo essa nota, absurdo. Como fala isso dos ministros? Como fala isso dos ministros? Se fosse de direita, eu não digo nada pra ele. Eu digo, ele tá achando que é porque ele é de esquerda que ele pode falar o que ele quer. Aí vem o William Vac. Dispensa apresentações. Era da Globo. Foi demitido do jornal da Globo News após um episódio onde ele faz uma piada que não é apenas... Foi muito mais do que preconceito, né? Eu acho que se fosse nos dias atuais... com alguns grupos que nós temos na internet, acho que o William Vac nunca mais retornaria. Mas acho que a parte aí da galera woke que tá na internet, não deve relembrar no passado, que o William Vac falou, né? Uma piadinha que envolve inclusive a cor da pele das pessoas. Mas enfim, tá lá na CNN, também fez sua campanha contra Bolsonaro a favor do Estado Democrático de Direito. E agora vem falar, né? Mais uma nota antidemocrática, atacando a corte enquanto instituição, que absurdo. Reitera a narrativa política, mas não consegue apagar a roubalheira revelada pela Lava Jato. Fica uma espécie de sentimento de vergonha de se constatar que não é mais vergonha. Bom, ele até tem um ponto, né? As pessoas, algumas entidades, algumas empresas, algumas pessoas devolveram dinheiro, porque teve uma certa corrupção. Isso não dá para negar. Isso realmente não dá para pagar. Mas e aí? E aí? E aí? E aí? Bom, esse questionamento aí do e aí agora, o que vai fazer com o dinheiro, com a roubalheira, outros jornalistas também ficaram muito preocupados. Josias de Souza, aquele cara sem cabelos, do UOL,
crítico ferrenho de Bolsonaro também. Meu Deus do céu, fez o L com força, né? Parceiro da Amanda Klein. Mais uma nota antidemocrática. Se as provas da Odebrecht não valem, o que fazer com o roubo? Não sei. Não sei. Não é minha obrigação. Eles deveriam pensar nisso nos últimos anos, né? Tudo que eles fizeram. Não estava claro o futuro do Brasil? O que poderia acontecer com o Brasil? Em caso da volta do PT ao poder? Eu não sei. Eu tenho uma leve impressão que se a gente estivesse ainda na era Bolsonaro, as coisas estariam um pouco diferentes. Não acho que o Brasil ia ter um golpe, como a imprensa sempre pregou. Eu não acho, mas tudo bem, né? Tá ali o Josias. Pode-se fingir que a cleptocracia é uma ficção, mas será necessário providenciar a resposta. O que fazer com um pedaço do assalto que foi devolvido aos cofres públicos? Eu não faço a mínima ideia. Eles deveriam, não sei, pergunta pro Felipe Neto, que tem a resposta pra tudo. Aí vamos lá. Ricardo Rangel. Nossa, esse daqui também. Deixa eu ver se consigo pensar em alguma matéria bacana do Rangel pra... Não, já normalmente não tem assim, nunca teve assim, um grande destaque. Ele sempre escreve na Veja. É um senhorzinho. Senhorzinho, vocês vão lá de óculos, cabelo branco já. Bem crítico a Bolsonaro também. Essa nota foi uma das mais antidemocráticas que a turma do consórcio, a turma do amor, postou ao longo do dia de ontem. Eu me recuso, inclusive, a mostrar o início da nota. Ataques pessoais. Ataques pessoais a um ministro do Supremo. Isso é um absurdo. Antidemocrática. E aí ele coloca essa manchete. Lula e a vingança contra Sérgio Moro. Deve ser um humorista. Esse Ricardo Rangel. Aí o final da nota, independente de todas as críticas que ele faz, eu acho que segue mais ou menos a linha anterior, que ele fala assim, ó, mas como é que fica? Faz de conta que Marcelo Odebrecht e sua diretoria não confessaram? Absolve todo mundo? Não sei. Pergunta pro grupo Prerrogativas, os advogados da esquerda que vocês adoram. E os 3 bilhões e meio de dólares pagos em multas, né, pagos pela Odebrecht e pela Braskem, devolve? E paga indenização por perdas morais e materiais? Não sei. Vocês estão preocupados com isso agora? Vocês não sabiam que isso ia acontecer com o Brasil? Sério, não pode bancar agora inocente, né? Criador do que ficou conhecido como o maior esquema de corrupção da história, o PT periga ficar conhecido como um partido que reabilitou oficialmente os corruptos. Mentira, fake news. Quem reabilitou qualquer pessoa neste país que faz algo errado foram vocês do consórcio. Muitos de vocês abafaram informações, muitos de vocês colocaram assuntos numa verdadeira espiral do silêncio para a informação não chegar às pessoas, e muitos mentiram mesmo diante da realidade que vinha sendo posta. Quantas e quantas coisas o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não falou ao longo do ano passado, que a imprensa falou, não, veja bem, foi uma gafe, não, veja bem, foi escorregão, não, veja bem, é isso daqui. Não, eu acho que não vai ser assim porque tem a frente ampla. Vocês relativizaram, e a relativização de vocês é o grande conceito da democracia relativa que Lula comentou recentemente. Vamos continuar. Aí vem essa costa aqui. Ex-época, que é do Grupo Globo. Esse daí, rapaz, oh meu Deus. Recentemente, tava lá chorando que foi censurado. Nunca fui censurado, eu fui censurado. O Judiciário tirou a matéria do bastidor no ar, mandou apagar meus tweets. Oh, coitadinho, rapaz. Oh, meu Deus do céu, quem poderia imaginar? Aí ele tá ali, né? Mais uma nota antidemocrática. A decisão que anulou as provas contém equívocos factuais simples e omissões relevantes. Leia a análise e a peça anotada. Que análise, cara? Tu sabe de nada. Quem é vocês? Quem é vocês? Como diria o senhor Sérgio Fernando Moro. A gente vai falar dele. Era pra eu ter colocado aqui aquele tweet clássico no Moro, onde o Moro fala que nenhuma democracia avançada, ninguém, sã consciência, questiona a Suprema Corte. Ninguém. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar pausa no vídeo, só pegar esse tweet, porque eu devo falar as coisas e não poder mostrar. Pra vocês, não vai passar nenhum segundo. Pra mim, gastei uns 60 segundos, um minutinho. Mas achei lá. Eu devo falar as coisas e não poder mostrar. O nosso trabalho é baseado em evidências. 2 de junho de 2020. Nos Estados Unidos,
país que serve de modelo a muitos casos, ele cita lá os casos, estabeleceram um princípio da supremacia da Constituição e a Suprema Corte como intérprete. Ninguém sério questiona o poder dela de dar a palavra final. Deixem de ser antidemocráticos, jornalistas antidemocráticos. Isso tem cheiro, ó, gabinete do ódio do consórcio. Sei não, viu? Não sei onde vai parar. Tô vendo muitos ataques antidemocráticos. Muitos. E essa data aqui, né? 2020. Eita, rapaz. Quem poderia imaginar que ir atrás dos bolsonaristas iria criar todo esse cenário que a gente tá vivendo hoje, né? Então, para uma salva de palmas. Eu não tenho aqui o efeito. Queria ter um efeito de palmas. Pra bater palmas pro Sérgio Moro. Esse grande paladino, né? Eu só posso usar uma palavra pra falar dele. Karma. Mirou em Bolsonaro, acertou nele mesmo. O dia de ontem. Isso é democracia. Tava botando a mão só aqui porque deu uma canseira no olho. Isso aqui é democracia. A Globo News. A Globo News virou um grupo democrático. A Globo deixou de ser golpista, né? Vocês devem acompanhar o PT. O PT não gostava da Globo. A Globo reclamava muito. Né? Desde os anos 80, o PT chorava porque ele ia em 89. O PT disse que a Globo ajudou o Collor. Atrapalhou o Lula. Então era golpista desde lá, mas agora a Globo fez as pazes. E eu fiquei de cara com isso daqui. Aquele senhor, ao lado do Deltan Dallagnol, é o Lênio Streck. Gente, ele é um jurista, tem conhecimento. Mas assim, o cara é tão petista que eu fiquei assim, falei, rapaz, eu não acredito, velho. Do Brasil 247 para o mundo. Do Brasil 247 para o mundo. Daqui a alguns dias eu já tô até prevendo o Leonardo Atush apresentando a Central Globo News ao lado da Daniela Lima. Tá lindo de ver. Finalmente a democracia está vencendo nesse país. E ali o Deltinha, né? Acho que ele e o Moro achavam que a Rede Globo ia ficar lá deles pra sempre. Que pena, né, gente? Mas vamos continuar. Esse caso aqui também é interessante. Ontem a Malu Gaspar estava imparável. Nossa senhora, velho. Já tava tremendo. E tem motivo. Malu Gaspar é uma jornalista que ela publicou um livro. Temos até a capa aqui do livro. Ela publicou um livro sobre a Lava Jato, onde ela conta tudo. E ontem, o que fica provado é que o livro da Malu Gaspar não passa de uma peça de ficção, porque não existe. Foi tudo que aconteceu, é tudo maluquice. Tudo maluquice. E vem aqui, ó. Uma nota extremamente antidemocrática, falando que o ministro ignorou a sindicância da PGR de Aras, que isentou a Lava Jato em acordo da Odebrecht. Agora, olha que engraçado. Esquecendo os ataques da Malu Gaspar, ela fala que o Aras, olha só, o Aras tinha um posicionamento contrário. Mas segundo a turma do MBL, segundo o Nando Moura, foi Bolsonaro que acabou com a Lava Jato. Aquelas narrativas sensacionais, né? E o Aras era o petista da PGR. Pô, o Aras tá do lado meio que da Lava Jato nessa, né? Mas tudo bem, vamos continuar. A Malu Gaspar deu RT em seus colegas antidemocráticos. Um absurdo que foi dito ontem. Tava lá a Raquel Landim, junto com o Yuri Pita. Ali, ó. Yuri Pita e eu lembramos do livro A Organização da Querida Malu Gaspar, que mostra como o jornalismo é importante para registrar os fatos, a história e produzir a memória de um país. Senão vocês estão produzindo mentiras. Mentiras inaceitáveis. Vamos ouvir juntos. Que se tem, né, e basta lembrar quem leu o livro da jornalista Malu Gaspar, A Organização, sabe que que existia de fato uma série de procedimentos ilegais na relação entre setor privado, políticos e contratos públicos. Não se trata de dizer que isso não existiu. E o ministro Dias Toffoli tem o cuidado de mencionar num dos trechos que não se trata de dizer que não houve de fato investigação. Eu não lembro o termo que ele usou aqui, mas já consigo localizar, eu estou com a página aberta. Aqui, não se está a dizer que no bojo da mencionada operação não tenha havido investigação de ilícitos verdadeiramente cometidos, apurados e sancionados. E aí depois ele coloca aquele trecho do cover-up de combate à corrupção com objetivos políticos. Por isso é que é fundamental entender se
outras investigações que mexam com lideranças políticas relevantes, que mexam com empresas do porte do que era uma Odebrecht, maior empreiteira do Brasil, na época desses fatos que foram investigados, se esse tipo de investigação não vire um castelo de cartas, ou um castelo de areia, para citar outra investigação que não parou em pé por uma série de falhas processuais. Yuri, muito bom você lembrar o livro da minha querida amiga Malu Gaspar. A Malu detalha ali com uma enorme riqueza de detalhes como funcionava todo o departamento de propinas da Odebrecht. Então, assim, não é que a corrupção não existiu, ela existiu. Existiu, foi? Foi mesmo? Foi mesmo, Raquel? Ai, está com medo. Chega gaguejou, né? Não, espera aí que não termine, né? Como um castelo de cartas, um castelo de areia, coisa. Estamos preocupados agora. Agora, depois de tudo que aconteceu. Sério mesmo. Aí, eu falei da Malu Gaspar, ela estava ontem imparável. Imparável. Tá se debatendo. O engraçado é que, assim, o dia começou, não tinha essa decisão. A decisão foi ao longo do dia, né? Sei lá, foi mais ou menos às 9 da manhã. Eu acho, né? Lá nem lembro quando que hora que saiu essa decisão. Mas foi durante a manhã. Foi durante a manhã. Enfim. Eu sei porque antes de eu dormir, isso aí já tava rolando. A Malu Gaspar, aí hoje de manhã, né? 4 da manhã de hoje. 7, olha só, viu? Imaginem quão indignada a Malu Gaspar não estava. 4 da manhã do feriado. Podia estar curtindo, rapaz, mas não, tava escrevendo artigo para publicar no Twitter. E aqui não é uma postagem programada, porque ninguém programa uma postagem para ir ao ar às 4h07 da manhã. Você quer fazer um negócio assim, como é que eu posso falar? Pré-programado? Você programa ali para 4 cravado, 4h05. Deixa eu ver. Tô na dúvida aqui. Não, o Twitter permite assim entre as horas quebradas, mas é muito improvável. Quem coloca 4h07, a não ser que ela tenha alguma mística em torno desse número, mas acho que ela não tem. Ela estava acordada esse horário para escrever aqui. O ministro ignora passado e busca perdão de Lula, anular provas do acordo da Odebrecht. Tá chateada, né? Mal dormiu. Só que ontem, a Malu Gaspar acordou assim, ó, 7h32 da manhã. Sem Bolsonaro e golpismo. Ocupação de hotéis em Brasília no 7 de setembro despenca. É o tempo todo isso, bicho. A gente já tá em setembro. Estamos em setembro, tá em Bolsonaro e golpismo. Pelo amor de Deus. Supera, minha tia. Vida que segue. Rapaz, é um negócio assim que é absurdo. Só que o pior, essa ânsia de criticar Bolsonaro, ela acaba por elogiá-lo. Ela mostra que Bolsonaro movimenta a economia. Ela mostra que Bolsonaro é bom para a economia local, para o turismo. Tá ali, ó. Índice de reservas na capital caiu 73% em 2023 para 43% neste ano. Bolsonaro parece que promoveu o turismo, né? Que bom. Mas beleza. Aí apareceu o Janot. O Janot tava sumido. Tava sumido, apareceu postando o livro da Malu. Eu acho que a turma se escorou no livro da Malu Gaspar, fiando que ela é jornalista da Globo. Então, assim, pô, ela é jornalista da Globo, tem um tempo lá, né? Não é novata, tem uma coluna dela. Ela é tipo Lauro Jardim, tem a coluna da Malu Gaspar, da Bela Megali. Então, vamos falar da Malu, porque o Lula gosta da Globo, né? Então não vai acontecer nada com a gente. Mas tá ali, ó. Nesse momento, narrativas divergentes. Recomendo vivamente a detida leitura desse livro, excepcional trabalho jornalístico. Valeu, Janot. Valeu. Aí, o Estadão noticiou na noite de ontem que procuradores pedem respeito e alertam Toffoli que a corte validou o acordo da Odebrecht. Principal entidade da classe e a Associação Nacional dos Procuradores da República destaca que na Operação Lava Jato, magistrados de várias instâncias policiais federais e agentes da CGU e da Receita agiram no estrito exercício de suas funções. Bacana. Mas vamos lá. Caio Junqueira, aquele que recebia vários furos em primeira mão do PT, um dos primeiros a anunciar, né, a aproximação do Gabriel Galípolo em 2022. O cara também, né, que começou a comentar em primeira mão sobre a cartinha da democracia que o Josué Gomes
vinha articulando, aí agora tá triste. Caio Junqueira agora diz que Toffoli reforça revisionismo da Lava Jato. O ministro anulou as provas usadas pela Lava Jato para prender o atual presidente. Achei uma matéria também muito antidemocrática. Muito antidemocrática. E aqui começam as matérias bacanas. As matérias do amor. O Poder 360 nos conta que os governistas, ou seja, os lulistas, comemoram decisão do Supremo sobre a Lava Jato. Paulo Pimenta, que é ministro de Lula, chamou a operação da maior farsa judicial do Brasil. Toffoli anulou provas de acordo, da delação do Odebrecht. Aí o nosso glorioso líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, atualmente sem partido, para ele, a decisão do ministro confirma que a Lava Jato foi a antessala do fascismo. E se tem uma pessoa nesse país com a capacidade de falar de localização dentro de um imóvel, é o Randolph Rodrigues. Randolph Rodrigues tem lugar de fala para falar de antessala. Por quê, Kim? Qual a informação que você vai nos trazer para provar que o Randolph tem lugar de fala? Aqui, ó. Se a Lava Jato era a antessala do fascismo, parece que a casa do Caetano Veloso pode contribuir com essa explicação. Vamos falar assim, né? O dia em que Caetano Veloso recebeu em casa o procurador do PowerPoint, Deltan Dallagnol da Lava Jato, participou do encontro fechado para debater corrupção. Aqui é de 2017, 19 de setembro. O encontro, que parece saído de uma canção tropicalista, foi quase clandestino, na definição do senador Randolph Rodrigues, responsável por levar o procurador à casa de Caetano e Paula Lavigne. Aí a nota da Folha de São Paulo na época, da Globo, né? Inclusive disponibilizava essa imagem, ó. Amigo de Deltan, Randolph participa de lançamento de livro. Sensacional, ué. O Brasil. Gente, o que é Netflix? O que é Hollywood? Não existe um roteirista com a capacidade de descrever o que se passa no nosso país. As reviravoltas. Nossa, é algo assim sensacional, rapaz. Olha só os dois sorrindo juntos. Eu não consigo sentir pena do Deltan, gente. Eu queria falar assim, não, eu sinto pena, mas... Sabe, é um cara que tá aí, que acompanhou o ocorrido, viu o que aconteceu, né? Em tese, investigou de perto, viu tudo na época que rolou e fez o que fez contra os bolsonaristas e Bolsonaro por nojinho, sabe? Aquela mensagem clássica, temos que sabe, nos descolar de Bolsonaro sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo, né? Estamos vendo o Bozo agora. E aí a decisão de ontem, eu não sei, isso daí não deu tanta repercussão, mas eu acho que vários de vocês viram, e eu acho que vale a pena reforçar, ela dá alguns direcionamentos. Ela vai ter desdobramentos. Ela não parou por ali. E esses desdobramentos podem levar a probleminhas para a turma da Lava Jato. O ministro ordena investigação criminal contra procuradores da Lava Jato. O ministro determina diferentes órgãos que adotem medidas para apurar a responsabilidade nas esferas administrativa, civil e criminal. Então, abre aspas, é o que está na decisão. Adotem as medidas necessárias para apurar responsabilidades não apenas na seara funcional, como também nas esferas administrativa, civil e criminal. E aqui que eu acho que é o ponto que o Yuri Pita da CNN fala sobre, poxa, pode virar um castelo de areia, um castelo de carta, tudo ruir, porque fala assim, consideradas as gravíssimas consequências dos atos referidos acima para o Estado brasileiro e para centenas de investigados e réus em ações penais, ações de propriedade administrativa, ações eleitorais e ações civis espalhadas por todo o país e também no exterior. Assim, a depender de como essas ações com as pessoas forem, sei lá, as vítimas, elas podem pedir algum tipo de ressarcimento ou não, aí fica esse parênteses, né? Fica em aberto. Vamos ter uma resposta. Isso está na decisão. A decisão se cumpre, né?
O Moro sempre disse isso, o Deltan, ele sempre defendeu isso, decisão se cumpre. E tá sendo cumprida ali, ó. A AGU anuncia força-tarefa para investigar Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato após determinação de Toffoli. Decisão se cumpre, né, Moro? O Estadão noticia a mesma coisa, mas de uma forma um pouco mais descarada, viu? Achei antidemocrático. Cotado para ser indicado, né, na próxima vaga. Messias cria força-tarefa para investigar a Lava Jato e pode pegar Moro e Deltan. E quem também não vai ficar de braços cruzados, vai lutar por nossa democracia, tá ali, ó. Dino diz que vai pedir investigação sobre agentes públicos da Lava Jato após a decisão de Toffoli. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta quarta que vai pedir investigação de agentes públicos quando receber na sua pasta a decisão do ministro. Abre aspas. Quando o Ministério da Justiça receber oficialmente a decisão, enviarei à Polícia Federal para cumprimento da determinação de apuração de responsabilidade criminal de agentes públicos. Aí já saiu essa nota, a Bela Megali, né? A Bela Megali é aquela jornalista que sabe tudo da vida do Sérgio Moro, tudo. A jornalista que nos contou em primeira mão, por exemplo, como é que se diz? O que ia ter na comitiva do Moro, né? Quando ele pediu pra sair do governo. Ela sabia tudo de antemão. Mas o fato que eu acho mais interessante de todos foi o episódio do Mamãe Falei. Eu acho que foi na época do episódio do Mamãe Falei. Se não foi, esse foi outro. Mas eu tenho quase certeza que foi na época do episódio do Mamãe Falei. Que estavam cobrando o Moro. Que o Moro se posicionasse. Foi o Mamãe Falei. Estavam cobrando o Moro. Aí, olha só, olha que engraçado. Na época, o Moro era candidato à presidência. O Arthur foi lá a Ucrânia, você deve lembrar, falou absurdos. E aí começaram a cobrar, porque o Moro e o MBL estavam juntos, um em carne. Aí o Moro, para responder, soltou uma nota oficial no seu Instagram. Só que o engraçado, a nota oficial que o Moro postou no Instagram, antes de pisar no Instagram, já tinha o seu conteúdo na íntegra divulgado pelo antagonista e pela Bela Megali. Que engraçado, né? Como é que eles tinham acesso à nota do Instagram do Moro que nem no Instagram estava online? Tudo bem. E a outra coincidência da época é que a nota da Bela Megali e do Cláudio Dantas, que foi quem deu no antagonista, saíram no mesmo minuto. Se eu não estou enganado, foram às 8h15 da noite. No mesmo minuto. Eu falei, rapaz, sensacional, velho. O Moro postou tipo uns 20 minutos depois no Instagram dele. Eu falei, são videntes. Eles estão vendo de tudo. Mas tudo bem. Aí a Bela Megali tá comentando, que eu nunca sabia. E agora, Sérgio Moro? E agora, irmão? Aliados de Moro vem cerco se fechando contra o senador no judiciário. Para em torno de Moro, essa decisão de ontem piora o clima para o seu julgamento eleitoral, que pode cassar o seu mandato. Pode ter um mandato cassado. Aí tá ali, a avaliação é que o ato ajuda a criar um ambiente negativo junto à opinião pública, que deve se refletir no processo de cassação do seu mandato, senador. A leitura, no entanto, é que as duas ações não estão diretamente ligadas, né? Aqui vai cassar o mandato dele e a decisão de ontem. Entre auxiliares do senador e membros da sua defesa, não há o receio, ao menos por hora, de que esse caso possa evoluir para risco de prisão. Eu queria ter esse otimismo do Moro. E eu digo por quê. Ontem, a revista Fórum, que é de esquerda, postou exclusivo. E eu acho que a turma da esquerda pode realmente falar de exclusividade, porque eles têm acesso, né, à turma da esquerda. Eles falam o seguinte: caminho aberto para a punição criminal de Moro e Dallagnol após a decisão. Juristas ouvidos pela Fórum afirmam que o ex-juiz e o ex-procurador devem ser responsabilizados. Bom, karma, né? Karma. Aí eu falei, eu queria comentar sobre outro caso. Eu vou voltar ainda nessa questão aí da decisão de ontem. O outro caso envolve o humorista Léo Lins. Ele faz umas piadas impróprias, pelo menos é como vem sendo julgada, né?
Aí tá ali a Gazeta do Povo reportando o caso. Por piada, Léo Lins tem redes sociais derrubadas e vira réu em processo criminal. O humorista Léo Lins, em maio, né, teve uma espécie de especial de comédia censurado pela Justiça Paulista, tornou-se réu num processo criminal por ter feito piadas com grupos considerados minoritários. Léo Lins também teve as contas no YouTube e no TikTok derrubadas por 90 dias e ainda o valor de 300 mil bloqueados suas contas bancárias para pagamento de multas por descumprimento de decisão judicial. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo neste domingo e o processo corre em segredo de justiça e, se condenado, o humorista pode ficar até 10 anos presos por contar piadas. Aí com a informação extra que a Folha, ou que a Gazeta do Povo traz. O Ministério Público recorreu à lei anti-piadas, sancionada por Lula, para pedir punições a Léo Lins. A denúncia do Ministério Público menciona a chamada lei anti-piadas, sancionada pelo Lula em janeiro. E assim, gente, eu não sei se vocês sabem, mas em janeiro o Congresso não funciona. Significa que essa lei meio que já estava aprovada. Se Bolsonaro quisesse ter sancionado, ele podia, mas ele não sancionou. Ele não sancionou. Então veja, né? As coisas poderiam ter sido diferentes. Não foi uma lei que foi aprovada no governo Lula. Tava ali. Bolsonaro tinha o poder de barrar. Mas muita gente dizia que Bolsonaro e Lula eram iguais, né? Então, que dentro das medidas, enquadra como crime de racismo a conotação de piada sobre grupos que possam ser considerados minoritários. Um dos trechos da norma sancionada por Lula determina que os crimes previstos na lei do racismo possam ter as penas aumentadas de 1/3 até a metade, quando ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação. A lei também determina que, se a prática do suposto problema ocorrer no contexto de atividades artísticas ou culturais destinadas ao público, o autor também será proibido de frequentar esses locais por 3 anos. 3 anos. Mas o MBL, o Danilo Gentili, o Nando Moura falavam, não, Bolsonaro e Lula eram iguais. Eram iguais. Muito iguais. Mas muito iguais mesmo, né? E aí, sobre isso, eu quero lembrar algumas coisas. No primeiro ano do governo Bolsonaro, as coisas já começaram a descarrilhar, sair dos trilhos. Mas antes de sair dos trilhos, as coisas foram indo relativamente bem até o meio mesmo de maio. A mudança das coisas se dá no meio de maio, se aproximando do dia 26, que foram as primeiras manifestações de rua. E que foram manifestações de rua a favor de uma agenda em torno do Brasil, reforma tributária, para aprovar, olha só, Bolsonaro está tendo dificuldade para aprovar a MP que reduzia o número de ministérios. A turminha liberal que tá aí achava que Bolsonaro não era liberal o suficiente. O cara teve que colocar pessoas na rua para aprovar a MP. Eu lembro que na época era MP 870 ou 970. Vejam como são as coisas. Enquanto o Lula agora teve problemas para reestruturar o seu ministério, porque foram 37. Você vê a diferença? Mas Bolsonaro não era liberal o suficiente. Mas tudo bem. Até aquele momento ele tava ok. E aí teve um episódio que foi muito marcante, que no início de maio de 2019, circulou um vídeo que ganhou muita atração após o Danilo Gentili compartilhar, que foi uma entrevista do General Santos Cruz para Vera Magalhães. Ele estava fora do país, eu não lembro em qual, não lembro se foi nos Estados Unidos, onde Santos Cruz, ele falou que achava que a internet tinha que ser regulada. Aí o Danilo Gentili compartilhou na época falando, rapaz, isso daqui é discurso do Franklin Martins do PT. A censura. E tome porrada. E aí? O que aconteceu na época? Na época, a imprensa, eu já fiz um vídeo sobre isso, acusou o Danilo Gentili, foi naquele período ali de 5 de maio, acusou o Danilo Gentili de liderar um movimento. Olha só, o Danilo Gentili era o chefe do gabinete do ódio. Era basicamente isso, a matéria da época. Tem uma matéria, inclusive, que saiu na Veja, essa eu lembro de cabeça, que escreveu foi o Ricardo Noblar, o pai do Hugo Noblar. Isso eu sei porque tá no vídeo. E aí eu peguei esse print lá no vídeo, tá salvo, né? Só para relembrar. E eu tô dando todo esse contexto porque quando aconteceu isso,
quando aconteceu essa fala do Santos Cruz em torno de regulamentação, Bolsonaro veio a público para falar: em meu governo, a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação da mídia, a incluídas sociais. Quem achar o contrário, recomendo um estágio na Coreia do Norte ou Cuba. E o Danilo Gentili, 20 dias antes de virar a chave, 20 dias antes de começar a falar que Bolsonaro era isso, era aquilo outro, que tinha um gabinete do ódio, perfis falsos, etc, tudo mais, porque chamaram ele de pica-sonsa, né? Foi o que aconteceu, o episódio. Vocês acham na internet um texto sobre isso da época? Até o Emílio Surita fez uma piada um dia de forma indireta, sem citar o nome do Gentili. E tá ali, ó, é a primeira vez que um presidente diz isso abertamente no Brasil. Uma rápida pesquisa no Google mostrará que nos últimos 20 anos houve várias tentativas governamentais de regular a imprensa, a mídia e a internet. Passado poucos meses, 26 de maio, continua a escalada, vem aquele episódio do Nando Moura, desaparece, volta sem cabelos, vida da Amazônia, ou vocês fazem o que eu quero, ou vocês não vão querer brigar comigo, CPMI das fake news, todo aquele material, Luciano Ayano nas entrevistas pro Pedro Zambarta, Diário Centro do Mundo, comentando como o material dele vem servindo de base pro Frota e também para Joyce Halseman. O Luciano Ayano, inclusive, depois pega lá o advogado, o Marcel Muscati, documento 32/2019 da CPMI das fake news, se eu não estou enganado, eu acho que é o 32, nome 200 e poucas páginas, que é o material do Luciano Ayano, inclusive alguns que ele disponibilizou na entrevista para o Pedro Zambarta no DCM. Uma parte desse material, inclusive, comentava como é que funcionavam esses grupos de ódio, de cancelamento na internet da direita, que foi a apresentação que, inclusive, o general Santos Cruz utilizou. E foi questionado pela Caroline de Tone na época e o deputado também Felipe Barros se ele conhecia Luciano. Ele falou: quem, Luciano? Não sei. Falou: não, Carlos Augusto de Moraes Levante, você gosta? Não sei. Porque eram exatamente os mesmos 5 pontos. Eles perguntam: foi com quem que tu conseguiu essa apresentação? Com os estudos que eu fiz. E aí, nesse meio tempo, surgiu o Danilo Gentili. Se você não fosse meu guru, nada disso seria possível. Léo Lins, nada disso que está acontecendo com você seria possível se o Danilo Gentili, seu amigo, seu Luciano Ayano. Então, assim, o que está acontecendo no Brasil é triste, só que a gente tem que pegar esses momentos para mostrar para as pessoas, contar um pedaço da história que não foi contado, e que está registrado, e que tem vídeo, e que tem documento, e que tem lá os tweets. O tweet, Luciano, tá aqui, ó, foi excluído. Mas tem o print original. Você pode ver a mesma coisa, o mesmo texto, só mudou a foto do Gentili, né? Porque a foto que ele usava na época. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho, pelo menos, que esses episódios que acontecem, eles geram uma comoção, levam uma chateação, mas é o momento de mostrar ao pessoal. Valeu a pena? Valeu a pena fazer tudo que foi feito contra a direita? Porque é isso, porque aquilo outro, etc, tudo mais. Valeu a pena, gente. Valeu a pena. É sério que Bolsonaro era a pior pessoa do mundo? É sério que... Tem certeza, gente? Falo isso pros liberais. Turma MBL, Nando Moura, eles não vão admitir isso em público nunca. Mas o que vocês fizeram, gente? Vocês aí, vocês deram um pontapé. E depois a imprensa veio junto. Se não fosse por vocês, jamais estaríamos no momento atual. Aqui para relembrar. Você pega o caso do Léo Lins, por exemplo, né, que envolve aí, ele extrapolou a liberdade de expressão. Não pode, a gente não pode concordar com algumas coisas. E aqui foi Moro. A primeira busca e apreensão se deu depois da saída do Moro. Ele tá ali falando da prisão dos radicais, né? Liberdade de expressão, proteger opiniões, mas não crimes. Aqui é só para lembrar também uma postagem, né, do Delton Dallagnol, falando que Bolsonaro, né, tentava, né, contra o Estado Democrático de Direito, né? Ai. Atentar contra elas configura crime de responsabilidade, né? Contra a democracia e as eleições. Eu não consigo ser de pena porque eu tenho memória. Quem apanha não esquece. Pelo menos é o que eu acho, né? E algumas coisas eu deixo gravado na cabeça. Então, assim, é lamentável tudo que tá acontecendo. É lamentável.
Mas a gente tem que apontar, falar assim, ó, gente, tem que tentar rastrear. A gente não chegou nesse estágio do dia pra noite. Foram semanas, meses, anos, até chegar no ponto que estamos. E aí, pra encerrar, e antes de entrar no próximo tema, reflitam sobre alguma coisa. Vocês acham que o Lula... Não tô falando sobre o dia de ontem, não. Tô falando sobre o governo Lula. O governo, não é sobre ontem. Falando sério mesmo. Governo Lula. Relação com o Congresso, relação com a imprensa, relação com diversas coisas, quantidade da sociedade civil. Vocês acham que o Lula vem conseguindo fazer tudo o que ele está fazendo porque ele é extremamente habilidoso? Ou porque o Lula tem, nossa, as ONGs o apoiando, tem imprensa o apoiando, tem um braço forte aí no Congresso, tem outros setores também, instituições como a Fiesp, o Josué Gomes. É só porque o Lula é o super jogador, o super articulador? Ou será que o Lula tem esse apoio? Agora tenta relembrar o governo Bolsonaro. Com quem ele chegou lá? Quais eram os grupos que davam sustentação para ele? Desde o dia zero, a imprensa já queria derrubá-lo. O Congresso, meu Deus do céu, nunca o respeitou. Era o deputado do baixo clero. Então, imagina, né? A margem de manobra, vou usar essa expressão, que é até a expressão que o pessoal usa para falar do Lula. O Lula é um pobre coitado, não tem margem de manobra, então tem que seguir as ordens do Biden. Vou usar a mesma expressão. Sem brincadeira. Vocês acham que a coisa era tão simples assim? Pegando, inclusive, o gancho na manifestação dia 26 de maio de 2019, a população teve que ir pra rua para conseguir aprovar uma medida provisória que é maioria simples. Maioria simples! Para conseguir reduzir o número de ministérios. Meu Deus, olha só, olha a dificuldade. Não é uma lei em torno de agenda conservadora. Não, só para reduzir o tamanho do ministério teve que ir gente pra rua. Mas Bolsonaro era o covarde, era o fraco, era o burro, era isso, era o frouxo. Meu Deus do céu, velho. Será que valeu a pena tudo aquilo ali? Eu sigo a linha. Que tem coisas que, quando eu acho que eu devo criticar, Bolsonaro eu boto em outro patamar. Por uma razão simples. Gente, é Jair ou já era. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Não tenho necessidade de falar, eu vejo defesa. Tô nem aí, bicho. Quer falar que eu tô nem aí. Mas vocês entendem isso? Eu acho que o dia de ontem, ele deveria girar em torno disso daí. Olhar pro passado, olhar pras coisas, falar, pô, e aí? O que a gente pode tirar aqui de proveito? Porque reclamar não vai mudar as coisas. É daqui pra frente. Tem 2026, mas para chegar em 26, tem que passar por 24. É vereador, é prefeituras. Então, tem muita coisa para acontecer. Muita coisa. E aí, enfim, né? Pra gente não ficar muito prolixo. E ainda mais que eu falo Bolsonaro, sempre acaba falando por muito tempo. Como é o nome dele? Marcelo Vieira. Tinha dado entrevista na Veja, a gente comentou na época, ele falando, pô, bicho, o Cid perguntava, pô, isso aqui é personalíssimo, não é? Pode vender, pode vender, vou vender, né? Personalíssimo. Cara, não, cara, pera, calma, Cid, calma, respira. E ele, mais uma vez, ele vai na Globo News e reforça, ele fala, olha, ó, ex-chefe do Gabinete de Documentação Histórica, Marcelo Vieira, disse que Cid sempre o consultava. Ele falou, Cid, pelo amor de Deus, isso não é personalíssimo. Mas o Cid consultava. Será que uma pessoa que quer fazer algo errado, será que ia consultar? Eu acho que não, né? Eu acho. Eu posso estar enganado. Que a turma da Globo jura de pé junto com a pessoa desse planeta. Aí a Gazeta do Povo soltou essa nota. A manchete autoexplicativa. O Ministério Público Federal descartou o crime de peculato ao analisar a apropriação de presentes por Lula. Com Lula foi assim. Bolsonaro que é o problema. Aí, veja, foi o que eu falei na abertura do vídeo. Eu falei, não, pessoal, você não anotou tanto que eu fico assim, cara. Tá, e aí? E aí? Esse Eduardo Barreto, ele escreve na coluna do Guilherme Amado. Ex-diretor da PRF, preso, tinha fotos de Jair e Michele no celular. Tá. E? Os arquivos obtidos pela coluna fazem parte da quebra de sigilo telefônico de Vasquez e foram enviados à CPI. Pô, aqui eu acho que tá o problema. Mais um vazamento? Mais um vazamento? Meu Deus do céu.
2 fotografias salvas no celular de Vasquez mostram um policial ao lado de Michele. Meu Deus. O crime do cara foi bater uma foto com um político. Aí você fala, não, é o Metrópolis, né? É o Metrópolis. Gente, a Globo fez algo similar. Vídeo em celular de Cid mostra Bolsonaro em viagem comemorando promoção de militar e ganhando o primeiro pedaço de bolo. O que é que tem mais nisso? Acho que Bolsonaro gostava do Cid, né? Mostrar que o Cid gostava de Bolsonaro, né? Mas tocou demais nisso, isso é crime. Meu Deus do céu. Meu Deus. Sabe assim, é demais. É demais, né? Aí você vê aqui, ó. CP das Americanas. Estamos falando de coisas judiciais. A CGN teve acesso ao relatório final da CPI que não aponta culpados pela fraude contábil na varejista. Não tem nenhum culpado. O culpado é o brasileiro. O culpado é o brasileiro. O culpado é o povo. É o povo. Vamos botar a culpa no povo. Governo Lula. Diz a CPMI do dia 8 que não tem imagens de hacker Walter Delgatti com Bolsonaro. Então, todas aquelas acusações. Mas um dia eu tô sendo bondoso, né? Uma semana inteira de choro da Globo News, da Andréa Sadi, da Natuzanete, da Daniela Lima, do Otávio Guedes, André Trigueiro. Uma semana, Mário Paulino, uma semana chorando. Cara, não tem nada. O Ministério da Defesa não tem imagem, o governo não tem, ninguém tem imagem. E a gente tem que acreditar em todas as acusações do hacker que diz que não pôde gravar Bolsonaro porque o celular estava no modo avião. E no modo avião você pode gravar e não tem problema nenhum. É a grande parcialidade da imprensa. E a gente falando de 8 de janeiro, vamos falar então de 7 de setembro. Hoje, o Brasil amanhece vermelho. O Brasil amanhece vermelho. Aí atrás começa até pela Veja, né? A logo é vermelha também. O Leonardo Coutinho compartilhando da Veja, que fala que o governo monta a estratégia para evitar bolsonaristas em desfile cívico. Segundo a Globo, não, Lula pregando amor, união, soberania, mas não para bolsonaristas. Vocês não podem fazer parte da sociedade. O Leonardo Coutinho disse, em uma democracia cenográfica, nada melhor do que uma plateia igualmente cenográfica. Acho que o Leonardo Coutinho é vidente. Acho que ele é um vidente. Porque se tratando de plateia cenográfica, ele falou aquilo no dia 5, anteontem. Ontem, no meio da tarde, o Estadão nos conta que o governo convoca servidores para garantir plateia de apoio a Lula em 7 de setembro em Perdivaias. Olha, rapaz. Aqui onda, hein? O Palácio do Planalto recebeu informações de que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro se articulam para vaiar Lula logo que ele chegar à cerimônia na esplanada. Diante desse aviso prévio, organizou uma claque de servidores para aplaudir o presidente. Foi aí, olha a informação, que entraram as metas de presença para cada ministério. Tem até meta, viu? Que bacana, né? Que bacana. O governo Bolsonaro lotava Brasília, reserva lá em cima, promovendo turismo. Governo Lula tem meta, para ter gente para apoiar. E bolsonarista não é bem-vindo. Sensacional, sensacional. Eu vi essa colagem aqui que tava rolando no Twitter, né? Sua F. Achei bem bacaninha. Acho que tem muito a ver com o dia 7 de setembro. Ali, ó. Lula afirma que o PT vaia o hino nacional de vez em quando. Lula bebe água durante o hino nacional e recebe críticas nas redes sociais. Seja criticada por fazer o L durante o hino nacional. Veja vídeo. Alckmin ouve Internacional Socialista ao lado de Lula e diz que ficou à vontade. É duro engolir que essa turma quer resgatar os símbolos nacionais que foram capturados pelo bolsonarismo. Será que eles realmente valorizam o dia 7? Aí, ontem o Lula fez um pronunciamento na TV. Para minha surpresa, o Globo comenta, após convocação de bolsonaristas, pronunciamento de Lula é acompanhado por panelaços, vídeos. O presidente faz primeiro discurso sobre o feriado da independência após retornar ao cargo. A adesão ao protesto foi reduzida.
Mas teve, né? Destacou, teve panelaço. Só que um blog do Globo, um blog que é publicado no Globo, que é o blog Sensacionalista, também comenta sobre os panelaços, mas dessa forma. Bolsonaristas tentam bater panela em pronunciamento de Lula, mas panelas estavam todas cheias. Oh, meu Deus, Lula, te amamos. O Sensacionalista é um blog publicado no Globo. Globo. Depois eu que pego no pé, né? Aí ontem eu vi essa postagem. Nossa, eu fui na madrugada, né? Meia-noite e meia. Eu senti o choro assim descendo, né? As lágrimas do André Guedes, cartunista do MBL. Ele fala que porcaria de jornalismo furreca nós temos nesse país. Um jornalismo nojento, militante, tendencioso e que fica absolutamente deslumbrado com o político no poder e não consegue disfarçar isso. Não consegue. Você liga no canal de notícias e lá está um militante de terninho vomitando militância do DCE, disfarçada de análise séria jornalística, com aquela expressão que mal consegue disfarçar o sorriso orgástico, se a notícia for boa para o governo ou má para os opositores. Provavelmente meia dúzia de rostos vieram à sua cabeça quando você leu isso. Um jornalismo covarde e sem vergonha que se contradiz sem corar e que só fiscaliza o poder quando é conveniente. É claro que há honrosas e gloriosas exceções que deveriam ser a regra. Todavia, os corajosos são perseguidos, escrutinados, difamados e demitidos. No Brasil, é mais fácil ser covarde, pois por isso mesmo eles são a maioria. Bom, esse é outro que eu acho que ele fez uma... Ele não vai vir em público nunca fazer uma autocrítica. Muito menos pedir desculpa por qualquer coisa, é óbvio. Mas eu acho que o André Guedes, eu acho que ele percebeu que ele errou na mão. Sabe com base que eu digo isso? Ele me bloqueou no passado. Eu nunca falei mal dele, nunca falei um ai dele no passado. Pelo menos no Twitter. E depois ele me desbloqueou. Nesse ano, ao longo deste ano, ele me desbloqueou assim. Só me desbloqueou. Eu falei, nossa. Entendi, Guedes. Entendi. Beleza, vida que segue. Vamos falar desse governo do amor, né? Governo muito amor. A carreta furacão. Olha a preocupação do jornalismo que o Guedes está falando. Olha como é. Lula demite mais uma mulher, ignora a diversidade e perde patamar recorde. Uau. Lula preserva o PT ao concluir reforma ministerial com demissão de mais uma mulher. O problema para o consórcio é com a mulher. As coisas giram em torno disso o tempo todo. Uma agenda identitária. É sempre assim. Isso favorece a agenda identitária, sim. Então a imprensa gosta. Não favorece, não. Então a gente não gosta. Gira em torno disso. Será que o ministro que foi nomeado, ele tem um conhecimento mínimo da área do esporte? Vai batalhar pro esporte? Será que o Fufuca vai fazer isso? Eu não sei. O que eu sei é que Ana Moser, que era atleta olímpica, virou matéria. Moser sobre entrega do esporte ao Centrão. Tristeza e consternação. Ana Moser, agora ex-ministra do esporte, lamentou a entrega da pasta para o Centrão, manobra do governo que ela vê com tristeza e consternação. O Dilma demitiu a jogadora de vôlei do Ministério do Esporte na noite desta quarta e o nome do Fufuca foi anunciado para assumir o cargo. Abre aspas, para Moser. Esta gestão vê com tristeza e consternação a interrupção temporária de uma política pública de esporte inclusiva, democrática e igualitária no governo federal. Mas entende que este caminho apenas começou a ser trilhado. Destacou Moser em nota, irmão. Se ela tá achando que é temporária, essa nota depois que eu não coloquei aqui, que eu achei muita maldade que fizeram com ela. Na nota de nomeação do novo ministro, ela sequer é citada. Aí, essa é uma nota muito boa. E resume muito bem o problema. Thomas Trauma, né? Ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci. O estilo Penélope. Lula adiou a reforma ministerial até onde pôde, mas Centrão vai levar sua máquina de emendas. O PP queria o Ministério do Desenvolvimento Social, do Wellington Dias. Acabou ficando com o esporte. No primeiro momento, a turma ficou assim, meu Deus,
Estamos surpresos? Só que vamos tentar entender, mas por que eles querem tanto esse ministério? Uma das respostas. O Centrão não quer o Ministério dos Esportes porque tem grandes especialistas na área ou uma fantástica nova política pública para ressuscitar a indústria nacional. E esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto. Parabéns, Thomas Traumann. A gente deveria se questionar isso na hora de indicação de ministros. Ele tem conhecimento? Ele tem uma política pública bacana que vai melhorar a vida das pessoas? Sabe? O que vai ser feito? Não, o Centrão não está preocupado com isso. O Centrão quer ministérios de onde os seus indicados possam apressar a liberação de emendas parlamentares para as prefeituras das suas bases eleitorais. Pela lógica eleitoral, quanto mais cedo as emendas forem distribuídas e quanto maior for o valor repassado, maiores as chances dos prefeitos agraciados conseguirem sua reeleição. Se o Centrão ganhar o Ministério dos Esportes, portanto, vão chover emendas de quadras esportivas pelo país. Se for desenvolvimento social, nunca se verá tanta instalação de cisternas como agora. E assim sucessivamente. Não importa o tamanho do ministério, mas o efeito eleitoral que ele proporciona. É assim que a política vem sendo feita no Brasil. É uma busca pela perpetuação no poder. Bolsonaro meio que quebrou esse ciclo. Fez muita coisa que desagradou muita gente, mas muita gente. Nossa! Ele mesmo diz, né? Se eu tivesse ficado calado em torno de alguns temas, teria apanhado muito menos. Mas ele não aguenta. Ele não aguenta. E era o Brasil acima de tudo, né? Então, é vida que segue. Aí, o Centrão entrou, o amor venceu, e o Metrópole já nos avisa que o Lira promete não prorrogar nenhuma CPI. Não, nenhuma. Zero. Esquece isso. CPI da MST, não, a oposição já não tem maioria. Quiçá pensar, acabou, gente, acabou. Aí eu teve um post engraçado. No primeiro momento que eu li, eu fiquei igual o Sam Puncher. O que é isso aqui? O Márcio França tá falando do Tarcísio. Ele fala assim, ó, amigos, posso garantir que o Silvio é um grande político, muito preparado, filho de um grande amigo meu. Ele começa elogiando, né? Você fala, pô, bacana, porque entrou no lugar dele. Ele perdeu o Ministério dos Portos e agora é um semi-ministro. Nos ajudará na tarefa de promover a união e reconstrução do Brasil, né, tanto quanto precisa. Saúdo Lula, olha só, por trazer para o governo Tarcísio e seu partido para nos apoiar. O Brasil voltou. Peraí, velho. Pô, tá meio estranho. O que quer falar com isso? E assim, né? Por que o Márcio França tá querendo falar? Aí o Puncher pergunta, fogo amigo, insatisfação, deboche ou uma tentativa de queimar o Tarcísio com a base? Eu tenho só many questions, eu tenho tantas perguntas para fazer. O Tarcísio não pode impedir um deputado de entrar, né? Isso tá na mão do Marcos Pereira. O Tarcísio é o governador, tem um poder, mas Marcos Pereira tá preocupado com ele, tá preocupado de ser o presidente da Câmara em 2025. Aí a resposta para isso, talvez uma, tá aqui. Eu acho que o Márcio França tentou fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas principalmente, né, não é minar a base da direita, mas acho que é dar uma ferroadinha no Dilma. E eu digo isso com base no quê? A Camila Bonfim, da Globo News, entrou em contato com Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é o partido do Márcio França, partido do Alckmin. E tá ali, ó, atenção, o presidente do PSB reagiu assim à reforma ministerial. Novela demorada e de mau gosto. Tá deixando claro que ele, ó, mau gosto. Perdeu o ministério. Então o Márcio França, ele tá retaliando, né? Caindo, mas cai pipocando. E você vê até a manchete. Só num país como o Brasil, a oposição pode ir pro governo. Tá debochando. Tá debochando do ocorrido. Então o Dilma tá com alguns probleminhas. E sobre esses probleminhas, eu vou passar muito rápido agora. Muito rápido sobre o Guarda Notícias, só pra vocês verem algumas coisas. Olha só. Nos bastidores do governo, ministro de Lula vive em crise na relação. Crise qual aqui que tá falando? Dino versus Bessias. Por quê? Tem indicações para tribunais. Querem, né, cada um ter seus preferidos.
e tem indicação para o Tribunal Máximo, que um deles pode ser nomeado. Tá tendo briga. Aí falam sobre isso, né? Novo fogo amigo no governo Lula. Agora na cultura. Eu falei, será? Será? Aí eu vi, pô, Matheus Leitão que tá falando disso, né? Pô, Matheus Leitão, ele é da turma woke. Ele com certeza vai ser em defesa da Margareth Menezes. Aí eu vi o meu chat, que também é da mesma turma. Carta para a ministra Margareth. Ouse uma revolução. Não se dobre, ministra. Vá, aceitou nosso apoio. Eu falei, ó, tá. Briga também. Foco de confusão. Aí o que eu falei pra você, uma coisa que eu acho que passou despercebido na imprensa. No dia que teve a operação, né? Contra Bolsonaro, etc. Tudo mais, foi o anúncio do PAC. E aí a Folha de São Paulo, na época, noticiou que o Lula ficou irritado. Aí alguém, o Lula já falou que ele não tem celular, ele não usa internet, alguém pegou a conta do Lula pra falar que não estou irritado. Alguém tweetou por ele. Tentar colocar panos quentes. Não tô chateado com o Flávio Dino, nem nada, etc. Tudo mais. Aí veja. Saiu no bastidor, falando, pô, o Dino é o alvo. Né? A turma acha que tá complicado. Porque tem uma ala do PT que já tá preocupado em 26, tá preocupado, pois se o Dino se cacifar pra ser o sucessor do Lula, ele não é do PT. O Dino era do PCdoB, agora tá no PSB. Então a turma não quer. É briga. Essa turma aí, meu Deus, não consegue se entender, né? Não consegue. Eles só aceitam o Lula. O Lula que bota ordem na casa. No dia que o Lula não tiver mais aí, meu Deus do céu. Aí, quando o Dilma falou isso na época, a Mônica Bergamo fala o seguinte, o Lula disse que não ficou irritado. Bom, a Folha mostrou que ele ficou contrariado. A Mônica Bergamo sempre foi uma pessoa próxima do PT por causa dos coisas lá do Liceu, né? Eu não ia me lembrar. Não vou entrar nesse âmbito. A Mônica Bergamo, na época, ela ficou tão agoniada que ela toma-lhe porrada. Ó, porrada. Ela começou a falar de segurança pública. Tem a ver com a parte da justiça, né? Mas aqui é estadual, ó. PT da Bahia tá no poder 16 anos, a PM está horrível, tocando terror, etc, tudo mais. Depois ela continuou, o governo do PT da Bahia, toma-lhe porrada, e começou. PT da Bahia, isso aqui é Rui Costa, e tome agonia, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Lembra que o PM da Bahia, e passou o dia. E tome Rui Costa de novo, outra nota. Importante, Comissão Marnes, cobra governo Lula. Subiu o tom. Foi um dia inteiro. E eu prestei atenção nisso na época. Prestei atenção, isso aqui tava nos vídeos, nunca deu tempo de comentar, só que eu, como eu vi essas tretas, a gente tá falando aí, e eu vi essa do Márcio França, eu falei, pô, essa do Márcio França trazia algumas confusões que estão rolando, né? Aí na época que rolou isso, o Leonardo Coutinho resumiu, acho que em 2 tweets, que tá ali, ó. O PT do José Disseu está trabalhando para derrubar o Rui Costa. Que era essa época da reforma ministerial. Não pega pra capar. A Mônica Bergamo é 100% alinhada ao José Disseu. Antes do alinhada ao PT, mas José é um caso lindo de amor. E o Coutinho depois compartilhava, ó, o Rui Costa está sob ataque do próprio partido. Ninguém do PT está salvo do próprio PT. Ele botava, ó, a exceção de Lula. Então assim, essa turma é autofágica. No dia que o Lula se for, mas nossa senhora. Isso é o que eu tava falando, né, do PT, Bahia, e eu mostrei pra vocês, eu falei, pessoal, eu não ia compartilhar porque eu não sabia se era verdade. Aí quando eu vi o ACM Neto compartilhando, eu falei, pô, não, peraí, isso aqui é sério. E depois eu vi que a Folha de São Paulo soltou uma nota. Olha só, Salvador tem comunidades sitiadas, toque de recolher e moradores em fuga. Imagina como tá o clima em Salvador. Se o Jerônimo terminar, serão 20 anos de PT ininterruptos. Meu Deus do céu. E as pessoas não se questionam por que tá dando errado. As comunidades do Calabar e Alto das Pombas, em Salvador, enfrentam confrontos, vivem um cenário de medo, com moradores em fuga, famílias trancadas em suas residências e casas na linha de confusão dos conflitos. A Folha conversou com moradores dos 2 bairros que se disseram assustados com o poder e nível de confusão aí da turma do mal. A turma está assustada. E nesta segunda incluiu toque de recolher e até mesmo ela falou, ó, não sai de casa, tá trancado. Cárcere privado. Olha o que tá acontecendo no Brasil. Mas hoje é 7 de setembro. Hoje a Globo vai fazer a cobertura, deve botar ao vivo. William Bonner, toda a festa do amor, porque é o Brasil. É o Brasil. É o Brasil. Todo este cenário.
jamais chegaria aonde chegou se não fosse o consórcio. Não precisa fazer um jornalismo militante, não precisa fazer um jornalismo favorável, mas a imprensa, nessa criação de narrativa, não, porque Bolsonaro é um gênio, é isso, é aquilo outro, é suposto de ser membro do gabinete. Pô, cara, vocês forçaram demais a barra. Vocês forçaram demais a barra. A gente não ia estar aqui comentando sobre isso. Eu acho que se algumas decisões, algumas movimentações fossem diferentes. Mas é a minha opinião, você pode discordar. Pode discordar, tem todo direito. Enfim. Eu vou mandar o vídeo lá do Yuri Pita, falando pitangas na CNN, no Telegram, que tá na descrição. E se gosta do meu trabalho, pessoal, no canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição, tem um Atos Brasileiro, kimpen.com.br, onde estamos registrando todos o passo a passo, tudo que aconteceu desde janeiro. Eu terminei ontem, o de julho, dia 15, como de costume, sempre na data, estará lá disponível. Na virada do dia, normalmente eu já entro online, no início da manhã, 8 da manhã está disponível. Vai estar dia 15. E compartilha esse vídeo, compartilha, fico muito feliz. Só tenho vocês para compartilhar. E eu espero estar aqui amanhã de novo. E também vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!